Eu saúdo a amada igreja que o Senhor Jesus comprou com seu sangue, com a graça e a paz que vem dele. Meus amados, abramos as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 12. Livro do Gênesis, primeiro livro da Escritura, a origem, capítulo de número 12. Eu lerei dos versos 10 a 20, e essa será a porção da palavra do Senhor Deus que nós iremos expor nesta manhã. Eu peço que atentem e lembrem-se, esta é a palavra do Senhor. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. E os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que é minha irmã, para que me considerem, por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junta dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei por ser minha mulher. Agora, pois, és tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele e a sua mulher, e a tudo o que possuía. Amém. Oremos, meus irmãos, mais uma vez, pedindo que Deus nos abençoe. Bendito Deus e Pai, esta é a hora em que, mais uma vez, Senhor, estaremos sendo expostos à Tua palavra. E à medida também que nosso coração será exposto à Tua palavra, que é viva. Senhor, fala conosco, transforma a nossa mente, a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar, com a qual entramos hoje neste lugar, dos mais velhos aos pequenos, Senhor. Fala com o Teu povo, através do vaso de barro que o Senhor escolheu, que possamos contemplar a Cristo, a verdade, aquele de onde vem a nossa fé. Ó Senhor, vivifica-nos, aquece-nos em Cristo, para um viver mais santo, em nome de Jesus. E converte aqueles que aqui estiverem, que porventura não te conhecem. Nós te suplicamos, em nome de Jesus, Pai. Amém. Existe um conselho que é dado para aqueles que trabalham na área de saúde, especialmente aqueles que trabalham na área de urgência, socorrendo pessoas. Eles são peritos nisso, eles fazem cursos e cursos, né? E eu já tive a oportunidade de estar com pessoas assim. E eles estão preparados para que em frações de segundos eles possam remover pessoas de um certo lugar difícil e ali dar um primeiro socorro e levá-la para um local. O motorista da ambulância está preparado para dirigir em velocidade. E eles são peritos em fazer isso. Mas existe um conselho que é dado a esse tipo de profissional quando ele vai socorrer familiares. Se diz a essas pessoas: evitem socorrer seus familiares. Porque nessa hora, tudo aquilo que eles aprenderam
Todas as técnicas simplesmente somem. E eles não conseguem enxergar ninguém ali, senão aqueles que eles tanto amam. E eles ficam nervosos. Aqueles que são peritos em fazer isso, quando são provados nessa situação, eles não se mostram tão assim exímios, tão assim práticos, por conta da emoção, do calor do momento. Você deve estar perguntando por que estamos falando disso. O texto não nos fala sobre o socorrista, sobre o momento de urgência e nada do tipo. Mas o texto nos fala de Abrão. A Escritura chama Abrão de pai da fé. O pai da fé. Nós vimos na última ocasião como Abrão dá demonstração de fé. Ele sai de Ur dos Caldeus, de um lugar idólatra. Ele deixa a sua terra natal, ele deixa seus parentes ali. Ele ouve, ele sai apenas com a palavra do Senhor, que promete fazer dele uma grande nação, mas a sua esposa era estéril, ela não podia ter filhos. Ele sai dali com esta palavra, e ele vai rumo a Canaã, para a terra que o Senhor iria mostrar para ele. Abrão mostra grande fé. É por isso que ele é chamado de pai da fé. Mas é interessante que no texto, na porção seguinte, nós vemos o Senhor provando Abrão mais uma vez. O Senhor provou Abrão anteriormente. Ele chega na terra de Canaã, ele vê ali os cananeus com seus ídolos, e ele adora ao Senhor da aliança, que o chamou com fé verdadeira, mostrando o verdadeiro culto. Abrão armava sua tenda, e do lado próximo, ele armava um altar ao Senhor. Abrão mostra a sua fé. Ele é um homem de fé. Mas o Senhor prova ele mais uma vez agora. E o pai da fé, dessa vez, mostra incredulidade. É isso que nós vemos aqui. O pai da fé passa agora por uma crise de incredulidade. Isso acontece, irmão. Isso acontece com crentes, não só com Abrão, o pai da fé. Isso acontece comigo e com você também. Você sabe da sua história. Nós olhamos aqui e vemos Abrão. Esse é o tema do nosso sermão. Abrão, o pai da fé, em crise de incredulidade. Abrão, o pai da fé, em crise de incredulidade. E veremos esse sermão em 2 pontos. Em primeiro lugar, a crise de incredulidade de Abrão. E em segundo lugar, a fidelidade do Senhor das promessas. Em primeiro lugar, a crise de incredulidade de Abrão. Mas em segundo lugar, a fidelidade do Senhor das promessas. Volte os seus olhos para o verso de número 10, onde aqui começamos a ver Abrão numa crise de incredulidade. Havia fome naquela terra, desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Nós vemos aqui Abrão sendo provado. E agora Abrão, nessa crise de incredulidade, ele mostra vários pecados. O primeiro deles é a desconfiança de Abrão quanto ao sustento do Senhor. O Senhor já havia Abrão. O Senhor chamou Abrão e disse: eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou dar uma terra que eu vou te mostrar. E nós vimos na última ocasião que a terra não era meramente um pedaço de chão, mas significava um lugar de conforto, de sustento, de paz, de tudo aquilo que Abrão e o seu povo, que estava caminhando com ele, precisavam. Deus se preocupava, Deus mostrou um amor cuidadoso para com Abrão. O Senhor é verdadeiro. Mas aqui vemos Abrão sendo provado mais uma vez, e ele agora duvida. Ele desconfia que o Senhor irá sustentá-lo. Ele olha para aquela terra e ele vê que há fome. E mais uma vez a fé de Abrão é provada. Ele lembra, mas o que Deus me prometeu não foi isso.
O que Deus me prometeu foi abundância. E perceba que não era uma mera fome. O texto diz, veja no verso 10, havia uma grande fome. A provação realmente foi grande. Mas a promessa do Senhor estava de pé. Porém, Abrão duvidou. Ele desconfiou. Ora, meus irmãos, certamente naquele lugar onde Abrão estava, com os cananeus, imagine a cena. Os cananeus também estavam passando fome. E de quem era a preferência para ter comida? De Abrão? Um estrangeiro? Não. Os cananeus odiavam o Deus de Abrão. Eles viram Abrão adorando ao Senhor, levantando altar ao Senhor. E quando a fome aperta, quem terá a prioridade da fome? Da comida? Os cananeus. Abrão começa a olhar todo esse cenário. Ele olha para a sua família, para Sarai, para o povo que estava com ele. Ele começa a pensar, será que de fato Deus irá me sustentar nesse lugar? Ora, meus irmãos, talvez você olhe para Abrão e disse, ora, mas se Abrão continuasse ali, ele tentaria Deus, porque ele tem que sustentar a sua esposa, o seu povo. Ele deveria de fato ir buscar um local onde ele tivesse provisão. Ele é o provedor daquele povo. Errado. Deus disse, vá para a terra que eu te mostrarei. E Abrão entendeu. Deus apareceu para ele e disse, esta eu darei à tua descendência, esta terra. Nós vimos isso. Abrão deveria ficar ali. Ele não tentaria o Senhor, pelo contrário. Muito mais do que isso, ele deveria enxergar que Deus já estava abençoando ele. Sim, a fome, a grande fome que Deus envia é uma bênção. Como isso? O senhor está doido, pastor? Não, eu não estou. Através da fome, que é uma coisa ruim, é verdade, Abrão estava sendo estimulado por Deus a confiar mais nele, a ser um crente mais apegado ao Senhor, mais desapegado desta terra cheia de pecado. É uma bênção essa grande fome. Mas, meus irmãos, Abrão olha para tudo isso e não enxerga. Ele desconfia. Aqui está o primeiro pecado de Abrão nessa crise de incredulidade. E ele então olha para o Egito e é para lá que ele vai, levando todo o povo. Na Escritura nós vemos que o Egito é símbolo de um local que o povo de Deus quer lançar a sua confiança e não confiar no Senhor. Vocês lembram quando o povo saiu do Egito? E é para esse povo que Moisés está escrevendo agora. Moisés escreveu quando eles estavam prestes para entrar na terra. Então o povo, quando saiu do Egito e viu a dificuldade, eles começaram a dizer a Moisés, Moisés, as cebolas do Egito, você nos trouxe para cá para morrer de fome? Era melhor ter ficado no Egito. É esse povo que está ouvindo aqui essa história de Abrão, anos atrás. Perceba, o Egito é um símbolo onde o povo coloca a confiança e esquece-se do Senhor. Coloca a sua fé no mundo. É isso que Abrão está fazendo, o grande pai da fé. Ora, meus irmãos, Abrão peca em desconfiança nessa crise de incredulidade, mas não apenas isso. Há um segundo pecado. Quando Abrão chega perto do Egito, ele chama Sarai e diz, olha, diga que é minha irmã. Porque se você não fizer isso, eles vão me matar. Aqui está o segundo pecado de Adão, o temor de homens. E o Senhor Jesus nos ensina, nas suas santas palavras, lá na Nova Aliança, que é melhor temer a Deus, aquele que pode fazer mal ao corpo e à alma, do que aos homens, que só podem fazer mal ao corpo. Mas Abrão aqui teme ao homem. Ele tem medo do homem. E aqui Abrão é arrastado para mais um pecado, perceba. Ele já desconfiou da promessa. Abrão aqui, perto do Egito, era o momento em que ele deveria dizer, não, o que eu estou fazendo? Eu saí da terra que Deus me deu, que Deus me prometeu. É para lá que eu tenho que ir. Eu vou voltar. Ele deveria reunir o seu povo
e dizer: eu pequei contra o Deus da promessa, o Deus da aliança. Eu pequei contra o nosso Deus. Não vamos para o Egito, vamos para a terra prometida. Era isso que Abraão deveria fazer. Mas aqui está, juntamente com o temor de homens, o orgulho. Um pecado leva a outro. Abraão não retorna. Abraão avança ainda mais em pecado. Isso leva ao temor de homens. Em determinadas decisões que os crentes tomam, eles até chegam a se arrepender de certa forma. Mas quando eles pensam que eles têm que retornar e pedir perdão a alguém ou a pessoas, eles não vão. Eles buscam outro caminho. É assim que Abraão age. É assim que eu e você agimos às vezes. É verdade que pedir perdão é vergonhoso. Mas o Senhor Jesus, a palavra do Senhor nos ensina que aqueles que se humilham diante do Senhor, Ele exaltará. Abraão tem problema com isso aqui. E é assim que acontece também com os maridos e as esposas. Os maridos pecam, eles veem que erraram, mas eles têm orgulho para chegar, reunir toda a família e dizer: eu pequei. Eu levei vocês para um caminho errado, que não agradou o Senhor. Os pais, às vezes, têm isso também com seus filhos. Como vão olhar para mim? É assim que Abraão pensa. O grande pai da fé, em crise de incredulidade, desconfiando do Senhor, temendo homens. Abraão teme mais os egípcios do que aquilo que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que apareceu a ele, pode fazer. Abraão teme ao Egito, e ele não teme ao Deus de todas as nações, de toda a terra. Como os homens ficam grandes diante de nós às vezes, e Deus fica pequeno. É assim, irmãos. A proporção que nós olhamos os homens grandes, Deus vai ficando pequeno, seu poder diminui. Não é que o poder que sai dele diminui, mas a percepção que temos diminui. Abraão está passando por isso. Abraão não abandonou a fé. Nós precisamos ser honestos com ele. Aqui está o pai da fé. Abraão era um crente fiel. Realmente um grande homem. Perceba, Abraão não volta para Ur dos Caldeus, para a idolatria. Mas Abraão também não se arrepende. Ele teme a homens. Em terceiro lugar, nós temos um terceiro pecado, nessa crise de incredulidade de Abraão. Perceba, Abraão está indo para o Egito. E ele sabia como as coisas funcionavam no Egito. Os egípcios tinham uma ética, é interessante. Eles tinham uma ética de não se deitar com uma mulher que é do outro. Eles tinham uma ética, eles não adulteravam. De forma alguma. E Abraão sabia disso. Mas Abraão também sabia que para se deitar com outras mulheres, eles matavam os maridos. Para depois tomar a mulher viúva. Eles não estariam cometendo adultério, mas eles estariam matando. E é por isso que Abraão chama Sarai e disse: olha, diga que é minha irmã, porque então, por amor de ti, eles não vão me matar. Ora, meus irmãos, é verdade que nesses dias que nós temos, nos dias de hoje, as coisas estão muito mudadas, na verdade. Os antigos vão lembrar que antigamente, inclusive, o adultério era crime em nosso país. Assim como era a ética ali daqueles egípcios que não adulteravam. Mas perceba, são ímpios. Abraão sabia da maldade deles. E Abraão então diz a Sarai: diga que é minha irmã. Alguns vão dizer: isso era verdade. E em certo sentido, perceba, em certo sentido isso era verdade. Lá em Gênesis 20, quando Abraão depois vai cometer o mesmo pecado de mentira, Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos conta. Ele diz no verso 7, verso 13,
Diz o texto: quando Deus me fez andar errante na casa de meu pai, eu disse a ela: este favor me farás em todo lugar em que entrarmos, dirás a meu respeito, ele é meu irmão. No verso de número 12 diz: por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. A lei do Senhor, através de Moisés, ainda não tinha chegado ao seu povo. E de fato, Abraão casou com uma irmã por parte de pai. Mas junto com uma meia-verdade, temos uma mentira completa. A intenção de Abraão, quando ele disse isso, era fazer com que os egípcios entendessem que ela não era a mulher dele. Abraão, por isso, então diz: diga que é minha irmã. E nós vemos que quando o faraó confronta ele, ele fica calado. Nós iremos ver ainda no final desse texto. Por que ele fica calado? Porque ele sabia que tinha mentido. Esse é o terceiro pecado de Abraão. Ele mente. Ele mente, Abraão, pai da fé, daquilo que é a verdade. O pai que crê na verdade mente. E não somente isso, ele obriga a sua esposa também a mentir. Você percebe isso no texto? Ele obriga ela também a mentir. Isso aconteceu, meus queridos. Esse ajeitadinho de Abraão aconteceu quando eles saíram de Ur dos Caldeus. É isso que lemos em Gênesis 23. E agora, quando ele chega no Egito, ele repete o mesmo acordo de mentira que ele tinha feito com Sara. Aqui estão os pecados de Adão nessa crise de credulidade. Ele desconfia do Senhor das promessas. Ele teme a homens. Ele mente. E também ele falta o amor para com sua esposa. Perceba o egoísmo de Abraão. Ele está preocupado consigo. Ele diz: diga que é minha irmã, porque senão me matarão. Ele sabia que a sua mulher seria levada para a casa de Faraó, como foi. Mesmo assim, Abraão está mais preocupado consigo. Ele falta o amor com Sarai, sua esposa. Ele fica rico. E parece que esse pecado de Abraão compensa. Porque quando eles pensam que Sarai era a esposa dele, veja que no verso 16 diz que por causa dela, eles trataram bem Abraão, e o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Abraão era rico antes. Agora ele fica mais rico. Parece que o pecado que ele cometeu compensa. Mas o que nós vamos ver, meus irmãos, nessa cena, é que a promessa de Deus estava em jogo. Deus havia prometido lá em Gênesis que viria o descendente para esmagar a cabeça da serpente e salvar o povo. Deus havia prometido que iria fazer de Abraão uma grande nação, mesmo tendo a sua esposa naquele momento estéril. Mas onde está Sarai agora? Ela está no quarto de Faraó. O casamento dele está em jogo. O casamento de Abraão está em jogo. A descendência está agora arriscada. O pecado de Abraão não compensa. Assim como nem o meu, nem o seu. Embora recebamos coisas boas depois do pecado, isso não compensa. Mas nós olhamos para a narrativa e ela não acaba. Perceba o que diz o verso 17. Porém, o Senhor puniu a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. E aqui nós vemos uma reviravolta na história. Estava quase tudo se perdendo. Mas agora o Senhor mostra a sua fidelidade. Abrão, pai da fé,
quando provado, mostra a sua incredulidade. Foi isso que nós vimos no primeiro ponto. Abrão em crise de incredulidade, mas agora nós vemos a fidelidade do Senhor nas promessas. Veja que então o Senhor é fiel. Ele tinha dito a Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Aqueles que te fizerem mal, Abraão, eu irei amaldiçoar. E é exatamente isso que o Senhor está fazendo aqui. Ele traz uma grande praga, não só a Faraó, mas a toda a sua casa. Como o Senhor mostra que a sua palavra é fiel. Que grande resposta do Senhor para Abrão. Meus irmãos, que bondade. Deus está dizendo a Abrão, chacoalhando ele: Abrão, você é o pai da fé. Mas você é um pecador, Abrão. A sua palavra, ela falha. Mas eu sou fiel ao que eu digo. Abrão, você foi infiel comigo. Você saiu de Ur dos Caldeus, mas você deixou a terra que eu prometi. Você por um tempo deixou o chamado, Abrão. Mas eu sou fiel ao que eu prometi. E eu estou então trazendo essa maldição sobre a casa de Faraó. Abraão, eu estou olhando para você. Inclusive quando você peca, Abraão. Quando você é infiel a mim. Eu lembro das minhas promessas. E eu cumpro elas. Eu abençoo os que eu amaldiçoo os que te amaldiçoam. E eu estou guardando você. Que bondade, irmãos. Como Abraão não deve ter visto tudo aquilo. Abraão ficou constrangido. Sim, é verdade, a Escritura nos diz que o amor de Cristo nos constrange. Ora, se o Senhor não libertasse Sarai, não viria o descendente. E aqui nós vemos que todo o pecado, inclusive o pecado de Abraão, é contra Cristo, o descendente. Não foi assim que o Senhor Jesus agiu. Ele não expôs a sua noiva. Pelo contrário, ele se expôs e foi até a cruz. Ele se expôs às bofetadas. Ele se expôs a coroa de espinho. Ele se expôs a todo escárnio. Ele se expôs à cruz. Foi assim que Jesus agiu. O Senhor pune não só Faraó, mas toda a sua casa. E aqui vemos como Deus olha de forma pactual para todos, para o seu povo, abençoando Abraão e a sua casa, e para os ímpios, amaldiçoando Faraó e toda a sua casa. Ora, meus irmãos, aqui está o Senhor mostrando a sua fidelidade nas promessas. Como ele guarda a sua palavra. Abraão é repreendido por Faraó. Abraão é repreendido. Que vergonha. Que vergonha. Faraó temeu naquele momento mais ao Senhor do que Abraão. E ele repreende Abraão. E através de Faraó, aqui como um profeta, Abraão é despertado para a fé. É isso que nós vemos. Abraão desperta para as promessas de Deus. E então o Senhor liberta Abraão. Ele liberta Abraão e sua casa. Ora, meus irmãos, Moisés está escrevendo para o povo que foi libertado do Egito. E eles descobrem agora que eles não foram os primeiros a serem libertados do Egito. Eles estão prontos a entrarem na terra. E saíram do Egito depois de peregrinarem. E eles descobrem que o pai da fé foi libertado. Ele já esteve no Egito e foi libertado. Ora, meus irmãos, essa história não é apenas sobre Abraão. Nós olhamos para o Novo Testamento e vemos que o Senhor Jesus vai para o Egito. E dali o Senhor o chama através de José, cumprindo a profecia do profeta. Do Egito
chamei o meu filho, diz o profeta Oséias 11, verso 1. Essa história não é apenas sobre Abrão, ou sobre eu e você. Essa história é sobre aquele que nos substituiu na cruz. Aquele a quem fomos unidos. E quando ele creu, nós cremos. E é por isso que Deus olha para nós e não vê pecado algum, não vê incredulidade alguma. Porque o Senhor Jesus, o grande Pai da fé, na verdade, ele sempre confiou no seu Pai. Ele é o nosso grande herói. Abraão é um grande pai da fé, mas é um pecador. Esse texto exalta a Cristo, como toda a Escritura. Meus irmãos, de que forma esse texto pode ser aplicado às nossas vidas? De que forma nós podemos aprender com Abraão? Com os seus acertos e com os seus erros. Em primeiro lugar, confie no cuidado do Senhor para com essa igreja. Confie que Ele forjará a nossa fé nesta caminhada. Nós passamos como igreja peregrinando em direção à nova, até a prometida nova Canaã. Nós passamos por grandes dificuldades. E ficamos pensando nesse contexto em que estamos. Puxa vida, agora temos menos irmãos aqui, graças a Deus há um bom número, mas agora temos de nos acostumar com essa nova realidade. O que será? Vem temores em nosso coração. Confie, meus irmãos. Confie no cuidado do Senhor. Aquele que prometeu ser conosco. Ele forjará a nossa fé. Ele está forjando a nossa fé. Ele está provando a nossa fé, como ele fez com Abraão. Como nós reagiremos? Nós precisamos encarar o desafio da fé que o Senhor traz até nós. O Senhor nos prova para sermos aprovados. Você é filho e filha de Abraão. Confie nele. Aprenda com os erros do seu pai na fé. Confie. O Senhor Deus cuidará de nós. Ora, meus irmãos, se alguém então, nós aqui passamos para a segunda aplicação. Se alguém te buscar arrependido por ter cometido algum pecado contra ti, não faça como naquela história nós vemos lá em Lucas 15, a história que é chamada de a parábola do filho pródigo, mas é melhor chamada de a parábola dos dois irmãos, porque o Senhor está nos ensinando tanto com o irmão que sai de casa quanto o que fica em casa. Esse texto já foi pregado aqui. Não faça como o pai, não faça como o irmão que vai até o pai e diz: esse filho do Senhor, ele gastou tudo, e agora o Senhor mandou matar um bezerro cevado, está fazendo festa, e eu? Não faça como este irmão, faça como o pai na parábola, que está esperando o seu filho para se reconciliar com ele. Nós vemos aqui Abraão, o grande pai da fé, cometendo pecados. E Abraão não retorna para a terra prometida. Ele tem medo de dizer que pecou. E muitas vezes, meus irmãos, nós temos medo de irmos até alguém, dizermos que pecamos. Também, não é que isso justifique, mas também, porque às vezes tratamos mal aqueles que chegam até nós em arrependimento. Nós somos uma comunidade, uma família, e devemos viver em amor. Grandes homens pecam. Abraão era o grande pai da fé,
E quando eles pecam, nós precisamos estar de braços abertos, buscando reconciliação, sim, aparando aqui as arestas, que haja verdadeira reconciliação e não só um desculpa a qualquer coisa. Os pecados precisam ser pontuados, mas quando então há um verdadeiro sinal, um sinal de verdadeiro arrependimento, é necessário que abracemos os nossos irmãos e não rejeitemos eles. Essa é a segunda aplicação. E em terceiro e último lugar, fale a verdade em amor, exatamente como lemos em Efésios 4:25. É muito interessante esse texto, porque essa palavra do apóstolo Paulo, lá em Efésios 4, ela não apenas mostra que a mentira, ela afeta o Senhor, mas ela também afeta o nosso próximo. Paulo diz, ao invés de ele dizer, por isso, deixando a mentira, fale a verdade com Deus, ele diz, fale a verdade cada um com o seu próximo. Porque somos membros uns dos outros. A mentira que nós contamos afeta uns aos outros. É isso que Paulo está ensinando. Talvez você diga, não, eu não minto. Eu falo a verdade, eu sou crente. Meus irmãos, quando nós dizemos a um irmão, sorrimos para ele, batemos nas costas dele, abraçamos a ele e dizemos tudo bem, como quem não tem nada no coração contra ele, mas lá no coração temos questões, nós estamos mentindo, como Abraão fez. Nós estamos mentindo. Fale a verdade, cada um com o seu próximo. Fale a verdade em amor. O Senhor nos chama, e se você tem pecado nisso, se arrependa. Deus está vendo. Talvez ninguém veja, mas Deus está vendo a mentira no seu coração. Busque reconciliação. Não haja por aparência, fingindo que está tudo bem com o outro. Cuidado, os filhos aprendem a mentira. Em casa eles vão descobrir, porque você vai falar. É isso que acontece quando temos questões com os outros. Nós não conseguimos guardar para nós apenas. Nós falamos em casa, os filhos vão descobrir que você tem alguma questão com um outro irmão. E ele vai olhar para você agindo também fora de casa com esse irmão. E ele irá tentar casar as cenas e ele irá perceber que você está mentindo. Ele irá aprender a ser um mentiroso em casa. Fale a verdade em amor. Não, isso não significa que nós, então, iremos sair dizendo, como alguns dizem, eu sou verdadeiro, eu sou franco, e então eu digo mesmo a verdade, eu não guardo comigo. Não, isso não significa que devemos agir assim. Nem todas as verdades devem ser ditas em todos os momentos. Isso está na Bíblia. O autor aos Hebreus, lá em Hebreus 5, verso 11, ele diz assim: Hebreus 5, 11, diz o texto da Bíblia, a esse respeito temos muitas coisas que dizer, e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir, pois, com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Ele está dizendo, eu tenho verdades para dizer para vocês, mas eu não posso dizer agora. Há verdades que elas não podem ser ditas em determinados momentos. Precisa haver um certo grau de maturidade daquele que irá ouvir. Isso não significa que você irá mentir, fingir, mas isso significa que você deve orar para que Deus então traga um momento para que aquilo seja tratado. Ora, meus irmãos, nós aprendemos com Abraão, o grande pai da fé, que aqui passa nesse texto por uma crise de incredulidade. Nós devemos ser sinceros com Deus
e uns com os outros. Porque Ele é fiel à sua promessa. Deus nunca mente. E como Ele nos constrange quando Ele cumpre a sua promessa e nos pega exatamente sendo infiéis a Ele. Isso nos mostra como devemos também perceber e usufruir do calor da bondade pactual do Senhor. Confiar que sim, iremos pecar, mas Ele será conosco sempre. Ele não falha. Ele não falhou com Abraão. Abraão irá mentir mais uma vez quando estiver com Abimeleque. Assim como eu e você iremos cair em outros pecados que já caímos mais uma vez. E Deus é fiel à sua promessa, por causa de Cristo, aquele que nunca pecou e mentiu contra o Senhor. Como isso é maravilhoso, irmãos. Como isso deve nos estimular a sermos sinceros e fiéis ao Senhor. Que Deus nos abençoe com esta palavra. Amém.